Eu sou pastor presbiteriano. Talvez o nome presbiteriano lhe seja familiar ou até seja esquisito pronunciar. É por isso que pretendo apresentar para você a Igreja Presbiteriana do Brasil. Como ela se identifica no mundo, em sua ação evangelística, social, em sua identidade. De onde viemos? O que somos? Para onde pretendemos ir como Igreja de Jesus Cristo aqui no Brasil? De início, veremos as questões dos antecedentes históricos. A Igreja Presbiteriana se assume aqui no Brasil como herdeira do movimento do presbiterianismo mundial. Os seus antecedentes históricos se encontram na Reforma Protestante do século XVI, principalmente a segunda geração, que tem João Calvino, pastor em Genebra, como principal expoente. A primeira geração, a luterana, ou seja, iniciada, desencadeada por Martinho Lutero, foi responsável pela ruptura com a Igreja Católica Romana. A ruptura em relação às crendices e os erros teológicos e doutrinários acumulados através de séculos foram rompidos ali pela essa primeira geração. A segunda geração, e aí nós temos João Calvino como expoente, lida com a questão da sistematização do pensamento, da doutrina. Lá na primeira geração a pergunta é: qual a igreja verdadeira? Agora a pergunta que se faz é: qual a identidade dessa igreja verdadeira? Como ela se assume no mundo? Que aspecto, que rosto ela tem? Em que ela crê? Então essa segunda geração sistematiza, coloca no papel, coloca na pregação, coloca como no nível do estudo, toda a ordem de crenças, de doutrinas e da própria vivência cristã como igreja protestante no mundo. Esse momento é muito chave, porque está relacionado à identidade. Assim, com João Calvino, começa-se um movimento de restauração propriamente da estrutura da igreja, a estrutura doutrinária e a estrutura de governo, que na Escócia, através de John Knox, é chamado de presbiterianismo, sistema representativo de governo, onde os líderes, conforme o modelo bíblico, são presbíteros. Então, resumindo os antecedentes históricos, a Igreja Presbiteriana é parte do presbiterianismo mundial, faz parte diretamente da segunda geração da Reforma Protestante, que lidou com a questão da sistematização do pensamento, da prática, da doutrina. Por isso é forte no presbiterianismo essa busca pela identidade, essa busca pelo valor do governo da igreja, da estrutura da igreja, essa questão, o valor da prática cristã, porque ela faz parte desse movimento de sistematização e de busca da identidade. Sempre terá essa pergunta
à frente. Quem somos? Como nos identificamos no mundo? Será sempre próprio do presbiterianismo e será sempre próprio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sendo assim, a Igreja Presbiteriana do Brasil se une nos dois grandes movimentos do cristianismo. O primeiro é o próprio movimento apostólico, em que tem sua origem em Cristo e os apóstolos, e o segundo, da reviravolta da própria igreja, quando se vê ameaçada por erros, crendices, superstições, e precisa restaurar sua apostolicidade, sua universalidade e sua identidade cristã no mundo. Perceba que os fundamentos históricos coloca a igreja presbiteriana como uma igreja histórica. Significa que ela sempre buscará encontrar na história validade, pertinência para a sua prática, para a sua crença, para o seu planejamento de futuro. Isso para nós é um valor. Então, quem quer conhecer a Igreja Presbiteriana no Brasil, quem quer conhecer o presbiterianismo, tem que começar por sua história. Sentir que esta história é um valor, sentir-se e querer ser parte dessa caminhada histórica, porque o ontem se atualiza no hoje e se projeta para amanhã. Daí, o presbiterianismo será sempre um chamado à reforma, as bases únicas da reforma: a palavra, Jesus, a graça de Deus, a soberania e sua soberania, a igreja, são temáticas profundamente valorizadas e altamente dinamizadas na nossa espiritualidade. A espiritualidade presbiteriana lida com o ser humano não como alguém ausente da história, ausente da dinâmica do ser humano na sua história. Por isso, ao buscar os antecedentes históricos, nós afirmamos ser parte de uma história maior do que a nossa rotina. Nos sentimos como chamados a vivenciar aquele primeiro momento no nosso último momento, o hoje. Eu acredito que você, em sua busca por conhecer a Igreja Presbiteriana, em sua pergunta em relação a ela, o que é a Igreja Presbiteriana, o que é o presbiterianismo, não pode deixar de ressaltar, quando encontrar a resposta, quando se comprometer com a resposta, de que somos parte de um movimento reformado, somos parte de um movimento espiritual, somos parte do cristianismo e estamos comprometidos com uma identidade cristã, bíblica, para a glória de Deus. Em todo momento, é possível dinamizar toda a nossa prática cristã a partir do resgate, conhecimento
e valorização do nosso legado, porque ele será sempre um clamor para que nós, no tempo presente, sejamos marcantes em nossa geração, como foram aqueles que perguntaram pela identidade da igreja, perguntaram pela crença da igreja, perguntaram pela questão bíblica na igreja e responderam de forma a marcar sua geração, a sociedade e vidas com o poder restaurador do Evangelho. Então, o presbiterianismo e propriamente a igreja presbiteriana é, no mundo, a igreja de Jesus Cristo em ação. É cristianismo, é reforma protestante, é presbiterianismo, governo de presbíteros, é busca por afirmar a identidade cristã, sempre sistematizando, colocando de forma clara, didática, a doutrina, o ensino bíblico, através de suas confissões e catecismos. Mas, com certeza, essa será nosso próximo aprendizado. Até lá, Deus abençoe você sempre.